Boa noite, canal. Boa noite. Eu tenho uma questão que eu sou mãe de 2 filhos que estão vivendo muito forte esse momento do ódio. Eu tenho um filho de 4 anos. Ele é muito pequeno para ter tanto ódio. E ele foi educado num berço de amor, de paz. Eu sou professora de yoga, eu pratico yoga, tenho amigos o tempo inteiro meditando, praticando yoga, cantando mantras. Isso não adianta nada, porque ele continua o mesmo endiabrado. Então, assim, o que é esse ódio? Esse ódio é inerente ao ser humano, não é nas escolas, não é nem na televisão que ele aprende isso. Como que a gente lida com isso? Porque se eu vou com todo o amor do mundo, meu filho não faça assim, isso não resolve, ele fica com mais raiva. Então, como que lida com isso? Esse é um ódio que então a gente tem que falar, legal, vamos cair fundo aí nesse ódio, porque não vai resolver mesmo, né? Ou a gente começa um movimento da paz. A gente ensina a meditar, a gente ensina que a conexão com o superior, com o divino, isso vai trazer uma paz, e a gente vai fazendo uma onda que vai pegando todo mundo. Queria uma sugestão tua. Acho que você traz à tona, Daniela, as contradições difíceis da reflexão sobre o tema. Como professor, eu poderia lhe dizer, para lhe tranquilizar, que não há relação direta entre a ação da escola e dos pais sobre a personalidade dos filhos. Eles são o que são, independente das escolas e dos pais. Pais violentos e agressivos podem dar origem a crianças absolutamente tranquilas. E pais tranquilos podem dar resultado a crianças diferentes. Eu acho que o que você está chamando de ódio, como eu não conheço seu filho e nem a você, pode ser especificamente uma reação mais energética que você não gostaria de ver. Se meditação provocasse paz transcendental, países de ascendência budista, como a Tailândia, teriam uma história de tranquilidade absoluta. O budismo nasceu na fronteira do Nepal com a Índia, e algumas das violências mais impressionantes do mundo vêm dessa região, onde yogas meditam anos a fio. Eu poderia dizer, talvez não exatamente para brincar, mas pode ser ódio dele a cheiro de incenso. Ele pode ser alérgico a incenso, e cada vez que se acende incenso e você medita com o mantra do Om, ele fica com tanto ódio que ele vai. Poderia dizer agora, brincando, experimente jogar água benta, algo deve funcionar. Mas nós tendemos a registrar como hiperatividade, dar Ritalina, a todas as crianças que são mais ativas do que nós. Então, quando a criança fala mais alto que você, corre mais do que você e dorme menos do que você, ela deve ter hiperatividade. E deve se levar ao médico para dar remédios calmantes. Ao se dar Ritalina ou ao se dar coisas mais fortes, você está talvez reconhecendo uma condição médica que só um profissional poderia determinar, que é possível. Há crianças hiperativas. Mas também seria possível pensar que você está reconhecendo a diferença. E uma diferença que deve levar numa reflexão bastante budista ao caráter que ninguém é responsável por ninguém e cada um tem o seu caminho. Como diz o Buda ao defender o gato, que não foi assistir sua entrada no Nirvana aos 80 anos, quando o cachorro falou mal do gato e o gato ficou na dele, como todos os gatos são budistas, enquanto que os cães são católicos, não é? Ou seja, os gatos são absolutamente zen. Alguns cães são pentecostais, mas a maioria é católico. Buda defendeu o gato dizendo, o gato foi o primeiro a entender o budismo. A minha entrada no Nirvana não tem nada a ver com a trajetória dele. Ele entendeu que o meu trajeto é o meu, e como diz o Buda, se encontrar Buda, mate-o. Porque eu não sou mestre de ninguém, não sou guru de ninguém. Há uma trajetória que seu filho tem que fazer. Você não deve incentivar, até porque não precisa. Incentivando ou reprimindo, ele terá uma personalidade. Agora, aqui nós temos um choque de diferença. E que há uma violência que eu não conheço, logo a minha injustiça pode ser atroz. Há uma violência que você identifica nele, e talvez ele identifique uma violência em você de querer que ele se molde a você. E ele responde a uma violência também, e defende o seu espaço autônomo,
e dizendo que a maneira que ele tem de chamar a atenção, às vezes, numa casa de intelectuais, é indo mal nos estudos. Numa casa de lutadores de jiu-jitsu, é fazendo balé. E numa casa em que a mãe faz yoga e é uma pessoa tranquila, é dizendo, eu não faço, eu sou absolutamente violento. Ele está dizendo, chame atenção sobre mim, olhe para mim, eu quero ser diferente. Alguma dessas características passa. Eu vou lhe tranquilizar que muitos alunos que eu tive ao longo da minha vida, especialmente adolescentes, eu tive que tirar substâncias proibidas legalmente da mão deles, recriminando não apenas o uso, mas a imbecilidade de fazê-lo no corredor da escola. E alguns desses hoje são advogados respeitáveis em São Paulo, e esse realmente eu não posso dizer o nome. Encontrá-los, às vezes, nos restaurantes de São Paulo de terno, indivíduos que eu tive que tirar maconha das mãos e outras coisas, eles têm vergonha, porque lembram, quer dizer, alguns, como um já me disse uma vez num sushi em São Paulo, uma pessoa naquela época não sabia o que eu era, o que eu queria, hoje eu sei. Para ser professor ou para ser mãe ou pai, uma tarefa é a paciência. A paciência de quem planta carvalho e não eucalipto, metáfora do Rubem Alves. A paciência de saber que para ensinar seu filho a escovar os dentes, eu profetizo 15 anos ininterruptos, 4 vezes ao dia de briga. E ele só aprenderá quando passar a beijar. E se você tiver falado ou não, tanto faz. Ele passará a escovar os dentes quando tiver que beijar. Até então, o prazer dele vai ser você exasperado, não escovou os dentes ainda, e falar, mas como? E assim por diante. Esta é a paciência para educar. E a paciência para educar é muito difícil. Talvez a gente tenha inventado a ideia do amor materno, que é uma invenção de uns 300 anos na história. É uma invenção recente na história humana, que as mães devam amar os filhos, e ainda não totalmente difundida. Haja visto alguns episódios. A gente tem inventado a ideia do amor materno, como diz a Bedington no seu livro do mito do amor materno, porque é muito difícil amar pessoas apesar delas. E amar pessoas apesar delas, que é a experiência do amor, é muito difícil. Então eu não sei se é a natureza dele ser violento, mas eu acho que pessoas que fizeram muita coisa no mundo, gênios, líderes, provavelmente não forem muito fáceis também. E que provavelmente você tem uma personalidade forte e marcante, que você deve insistir até o último dia, que ela deve respeitar os outros, que o caminho de ouvir é o melhor, que ele não é o único no mundo, e ter uma esperança brutal que essa mensagem seja ouvida. Nem que a última cena seja ele com uma faca e você à noite e ele ao estilo psicose, matando, que nunca vai acontecer naturalmente, mas que deve ser uma luta constante. Porque esta utopia de poder melhorar alguém é que torna possível a educação. Mas como toda utopia, ela só serve para tentar agir no presente. Ela nunca serve para ser um ponto de chegada. Seremos todos derrotados, sempre. Todos os professores e todos os pais seremos derrotados. Mas todos temos consciência que houve alguém querendo fazer algo de bom e querendo modificar. Então eu diria, não pare de tentar, mas não vai dar certo. É só para animá-la neste final.